Gostaria de lembrar aos irmãos do pão diário. As porções do pão diário estão intimamente ligadas com o que estamos ministrando nesses dias. Perspectiva que nos instrui o Salmo 119. Hoje pela manhã no Cefapro a gente fez um diagrama, de como a gente saiu de Isaías 53 e chegou no Salmo 119. Como que uma coisa foi puxando a outra. E como que a resposta à obra de Cristo Jesus, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pela nossa iniquidade. A resposta a essa obra da cruz, profeticamente, está na maneira como o Salmo 119 nos ensina o relacionamento com a palavra e o padrão de Deus. Não é um relacionamento de fora para dentro, não é um padrão de obediência à letra, mas a vida de Deus em nós, nos levando a ter prazer no padrão dele para nós. Transgressão é a consciente quebra da lei, do padrão de Deus. Iniquidade é a resistência ao que é de Deus. É a natureza decaída, aquilo que expressa a nossa inclinação contrária a Deus. E o que temos visto no Salmo 119 é como o padrão de Deus, a lei de Deus, o preceito de Deus precisa ser a nossa alegria, o nosso contentamento, o nosso prazer. Ao invés de sermos inimigos, somos filhos, trazidos de longe para perto. Algumas pessoas já têm me perguntado o que será depois do Salmo 119, porque parece que não tem mais. Tem. Se entendemos que esta lei é o nosso prazer, então nós precisamos não somente viver por ela, mas manifestá-la. É preciso que aquilo que é de Deus em nós manifeste-se a fim de tocar a nossa geração. Há 2 domingos atrás eu dei uma palavrinha sobre isso, falando que a única coisa que expõe o falso é o verdadeiro. E quando de fato o preceito e a lei de Deus for o nosso padrão, isso acontecer de dentro para fora, então as manifestações do seu reino começam a ser partilhadas através de nós. E as manifestações do seu reino não acontecem em cultos de libertação. Não acontecem em campanhas de prosperidade. Não acontecem em festas de unção. Elas acontecem nas ruas, nas casas, nos locais de trabalho, no trânsito. Quando Jesus ressuscitou, o filho da viúva, ele estava no trânsito, andando pela estrada. Não foi num culto de libertação. Não trouxeram um caixão para dentro do culto. Ele estava caminhando e veio um cortejo. E ele vendo a necessidade daquela mãe, porque talvez a gente não tenha uma ideia clara do que significa para aquela mulher, naquele tempo que estava acontecendo, uma mulher viúva que não tinha quem sustentá-la e o seu único filho que havia morrido. Possivelmente ela passaria fome ou seria sustentada por esmolas. A vida do seu filho significava a sua provisão com dignidade. Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente acha que a ressurreição foi pela ressurreição, e o menino foi ressuscitado porque a morte é um problema. A morte não é um problema, a morte era um problema para a mãe dele, que iria passar a vida toda legada às esmolas. Interessante isso, a identificação de Jesus com necessidades mais expressas. A ressurreição do menino foi uma solução para a sua família. Foi no trânsito.
Ia Jesus e os discípulos passando para lá, vinha o cortejo passando para cá. Jesus tocou a caixa mortuária, o lugar onde o cara estava morto. E o menino ressuscitou. Os milagres do reino não são feitos dentro das igrejas. As manifestações do reino não são feitas nos cultos e nas grandes concentrações evangelísticas. Estes sinais seguirão aos que creem. E a palavra seguir no grego significa andar junto. Os sinais andarão junto com aqueles que creem. Não serão feitos nas suas celebrações. Entendem? Como é difícil desconstruir isso. Como é difícil dissociar a nossa ideia de manifestação do reino fora do ambiente que a gente chama de culto, porque a gente acha que a manifestação do reino é no culto. Nós fomos ensinados assim. Já estamos planejando a produção de um materialzinho, né? Que será transcrito, que trabalha exatamente algumas perspectivas que mostram como a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus não acontece aqui, acontece no quarto. Aqui é uma celebração pública. Aqui é um ambiente de profecia. Aqui é um ambiente de declaração conjunta da igreja de Cristo Jesus, dos que fazem parte do seu corpo, para dizer às trevas e a quem quiser ouvir quem é o nosso Jesus. Amém? É uma declaração. O culto é uma declaração. É uma manifestação pública da nossa fé. Você já percebeu que tudo que nós cantamos hoje tem a ver com a sua fé? Olha o tanto de coisas que dissemos acerca de Jesus. Se nós cremos de fato nisso, o culto é um ato público de fé. É uma declaração pública de fé. Não é o lugar de você encher a sua lâmpada. Isso você faz no seu quarto. No que Jesus chama de lugar secreto. Entrando no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai. Ali é o lugar da tua intimidade. E se você não tem lá, dificilmente vai ter o que oferecer aqui. E quando a gente pede, abra a sua boca e declare ao Senhor um cântico novo, a maioria de nós repete cânticos de letras de cânticos. Porque não tem o que dizer, porque não tem prática de convívio com a graça e a presença de Deus para dizer além dos cânticos decorados na cabeça. A maioria de nós repete salmos ou repete as mesmas palavras. Aí a gente diz que os serafins estão diante do Senhor, cantando de dia e de noite, santo, 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 e a gente também tem que ficar cantando santo, 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 santo. Seria ótimo você ficar de dia e de noite cantando santo. Melhor ainda é conviver com Jesus e ter mais o que falar para Ele. Melhor ainda é ter o que dizer da sua experiência. Melhor ainda é ter o que dizer da presença dEle em você, do que Ele faz em você, do que Ele muda em você, do que Ele transforma em você, do que Ele é para você. Está claro isso? Algumas pessoas já me perguntaram por que nós não temos um ambiente de culto mais agradável, tipo assim, as luzes apagadas, lâmpadas lá na frente, porque nós não somos um show, nós não estamos fazendo show, nós não estamos apresentando nada. Não estamos fazendo isso como uma apresentação. Não há nada teatral aqui. Tudo que está aqui, a guitarra, as cordas, a bateria, é para que vocês, nós, possamos juntos declarar ao Senhor. Eles apenas nos ajudam. Qualquer domingo desse a gente vai experimentar fazer sem os instrumentos para vocês verem como funciona. Qualquer domingo desse nós vamos nos reunir para fazer sem música, para vocês entenderem como funciona. Porque a gente pensa que louvor é música. Tem algumas pessoas que me perguntam, quais são os louvores que você escuta? Louvor não se escuta. Louvor se entrega. Louvor é oferta. Como que eu vou escutar oferta? Não existe isso. Ah, mas as músicas que a gente canta na igreja não são louvores? Recebe um nome bonitinho de louvores. Na verdade não passa de música. A música é um instrumento. A música é um meio
que a gente tem de dizer ao Senhor as coisas. Sabe quando você toma um comprimido e você acha que o comprimido é feito de um monte de substância? Naqueles comprimidos, nas dragas, existem um veículo. Tem alguém que fez biomedicina aqui para me ajudar? É isso mesmo? Alguém que fez farmácia? A maior parte do comprimido é um veículo, é o que carrega a substância. É o veículo, DSP. É o veículo. A música é apenas um veículo, uma ferramenta. Dá para entender? A música não é louvor em si, ela se torna louvor quando eu a oferto. Então eu não posso escutar louvor. Louvor se oferta, eu escuto música. Essa ideia que a Globo está vendendo para a gente lá pela Som Livre, não é? Você louva? Hã? Isso. Como é que é isso, Leite? Você adora e a Som Livre toca. Perfeito para um merchan e para um marketing comercial. Você adora e a Som Livre toca? Toca o quê? Toca a música que você adora? Não, adoração é mais do que isso. Louvor é mais do que cantar música. Louvor é dizer ao Senhor quem Ele é deixar que a música seja o que você está dizendo. É isso que o Salmo 119 faz com a gente. Ele nos chama a entender que a lei de Deus, ela precisa estar em nós, o padrão, o preceito, todas aquelas palavras que nós estudamos. Elas precisam estar em nós como algo que é transformado em vida, em prazer, não em obediência, apenas. A obediência deve resultar do prazer, a obediência deve resultar da consciência, não da cegueira. Acho incrível a ideia de que a obediência é uma opção. A obediência é uma resposta. Obedecer é algo que você faz conscientemente, como uma opção de vida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre honrar pai e mãe, e falando que o quanto eu tenho me esforçado para tentar honrá-los, o quanto eu tenho lutado para aproveitar cada dia que eu tenho com eles aqui. Vocês vão brigar comigo, mas eles também vão brigar, mas estão fazendo hora extra, né? Então assim, a gente tem que aproveitar cada momento. A Bíblia diz que a vida da gente é 70, quando muito, 80. O que passa disso é canseiro e enfado. Não sou eu que disse, é a Bíblia que diz. Então eles estão entre os 70 e os 80. Eu estou aproveitando cada dia que eu tenho. E essa pessoa me perguntou: nossa, mas como é que você faz isso e tal? Como é que você... É simples, eu abro mão de coisas minhas. Eu abro mão da minha agenda, eu abro mão da minha prioridade, eu abro mão dos meus gostos. Há um tempo atrás eu não tinha carro, meu pai tinha, algumas pessoas me perguntavam: nossa, como é que você fez? Você anda a pé e dá um carro para o seu pai? É simples, é uma decisão. Dá para entender? Que é uma decisão? Com Deus também é uma decisão. É a decisão do dele ser mais importante que o meu. 100% de nossas frustrações é porque a gente vive achando que Deus existe para satisfazer o meu. Quando o meu não importa, importa o dele, não tem espaço para frustração. Porque o que vier é dele. É fácil? É uma decisão. Hoje pela manhã, quando a gente terminou o gráfico lá, o que a gente fez lá, desenhei no quadro, de como a gente saiu de Isaías 53 para chegar no Salmo 119, eu disse uma coisa interessante que depois eu fiquei pensando e remoendo a tarde inteira na cabeça. Ou nós estamos lá, ou nós estamos cá. Ou nós estamos na posição de transgressores e iníquos,
ou nós estamos na posição daqueles que têm a lei, o padrão e o projeto de Deus como seu prazer, como seu entendimento. Não dá para viver no meio termo, não tem um pé lá e outro cá. Trouxe alguns textos pensados do Salmo 119 para nós trabalharmos alguns elementos que serão piso para levantarmos o próximo andar no Salmo 119. Uma coisa interessante no edifício é que o piso do primeiro, o teto do primeiro é o piso do segundo. Aí o teto do segundo andar é piso do terceiro. Não é assim? Que a gente constrói um prédio, o teto de um é piso do outro. Hoje nós vamos estabelecer um piso, onde nós vamos construir um entendimento. Salmo 119, 15. Vamos ler? Juntos. Eu meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Pensei a palavra meditar. Vamos dar uma olhada? O que está entre parênteses é a transliteração do hebraico. Se for importante para alguém, depois eu posso mandar o slide. Mas por que você vai no hebraico? Para a gente poder ter a ideia da palavra como ela é. Não é? Por exemplo, se você ouve a palavra meditação no bom português do nosso dia a dia, a gente vai pensar que é você sentar, fazer a posição chinesa, né? E meditar não é isso. Quando o salmista diz meditarei, ele está dizendo que eu vou conversar comigo mesmo sobre este assunto. Eu vou ocupar o meu pensamento. Eu vou ficar considerando isso. Eu vou pensar e refletir acerca de algo ou alguma coisa. Significa que aquilo vai ficar na minha cabeça, vai fazer parte dos meus pensamentos, que eu vou pensar aquilo e pensar de novo, e pensar de novo, e pensar de novo, e pensar de novo. Quando nós estávamos no processo de trabalhar essas questões de pensamento, de mente de Cristo, a Lene teve com a gente por 2 domingos uma orientação básica sobre as questões que se relacionam com o cognitivo, com a cognição. Lembram de uma expressão que ela usou, e eu já reforcei algumas vezes, que aquilo que você mais pensa é aquilo que você mais acessa, que se você pensa mais sobre determinadas coisas, o cérebro faz um trilho, cria um trilho, um trilheiro, e você então acessa isso de forma mais rápida. Se você só pensa em tristeza, se você só pensa em angústia, se você só pensa em rejeição, então você vai acessar isso rapidamente. Mas se você medita na lei de Deus, se você medita no padrão dele, se você pensa e considera, se você pensa e repensa, e você conversa com você mesmo acerca do que Deus diz a seu respeito, quando você pensar, de imediato, você vai acionar aquilo que você mais pensa. É isso que o salmista está dizendo. Coloque no primeiro lugar do que você pensa, considerar o que Deus pensa a seu respeito. Não é autoajuda, é obra do Espírito. Não é autoajuda, é a apropriação da verdade. Dá para entender? Esses dias eu saí para resolver uma coisa e todas as portas para resolver aquilo foram fechadas. Todas. Sabe como o sanguíneo reage, né? Quando a primeira porta fecha, ele já fica irritado para ver como é que vai ser a segunda. Aí quando chega na segunda, ele já estou vendo que a quarta, a quinta e a sexta já não vai ter jeito, né? Já dá vontade de tacar na parede, né? Sanguíneo não funciona uma, não funciona duas. Eu estava pensando sobre isso quando a coisa não estava funcionando. E por incrível que pareça, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi: eu é que cuido de você.
é que cuido de você. E foi interessante, porque à medida em que eu ia de um lugar para outro para tentar resolver essa situação, vinha à minha mente a lembrança de Elias orando no monte 7 vezes. E pelos traços que a gente percebe no texto bíblico, Elias era bem sanguíneo. Para ele orar 7 vezes, significa que ele deve ter engolido o orgulho dele pelo menos umas 3. Me veio à mente aquela vez em que o profeta ordenou a um rei que fincasse suas flechas no chão. Lembram? Foi um rei, né? E o rei foi lá e o profeta disse: 3 vezes fizeste isso, deverias ter feito 5 ou 6. E eu pensei, eu estou irritado porque a segunda não deu certo. Sabe quando deu certo? Na 7ª tentativa. E a 7ª tentativa foi interessante, porque todas as possibilidades que eu havia aventado antes foram muito melhores na 7ª vez. Se eu tivesse feito na 4ª, teria sido pior. Na 5ª, teria sido pior. Na 6ª, foi a pior de todas. A 7ª foi a solução. Então agora, vamos entender que toda vez que você for resolver uma coisa, tem que ser na 7ª. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou ensinando passos para você vencer, não é isso. Eu estou dizendo que a palavra veio à minha mente, aquilo me ensinou durante um momento de ira. Dá para entender? Durante uma situação de frustração, que eu chegaria em casa e diria: deixa essa porcaria para lá, não vou deixar isso, esquece esse negócio, porque a minha tendência seria fazer isso. E eu tentei novamente, e a coisa foi ficando cada vez mais complicada, até que na 7ª vez, eu passei a mão no telefone, liguei para uma pessoa e disse: está acontecendo isso, assim. E ela disse: dentro de 3 minutos está no teu e-mail. E tudo aquilo que eu estava querendo fazer o dia inteiro, ela fez com 3 minutos e colocou no meu e-mail. Eu não tive nem o trabalho de fazer. Elias nos ensina uma coisa, o rei lá das flechas nos ensina outra. Elias nos ensina que nós devemos ter paciência e continuar crendo naquilo que Deus diz, até que a resposta venha. As flechas do rei nos ensinam que existem oportunidades. Se nós temos oportunidades, não devemos nos ter apenas 2 ou 3. Façamos que as oportunidades sejam maiores. O que o profeta disse para o rei naquele dia é que se ele tivesse ferido a terra com as flechas 5 ou 6 vezes, ele teria vitória plena sobre os seus inimigos. Como ele feriu apenas 3, seriam apenas 3 vitórias e o problema com os inimigos continua. Está claro? Isso é meditar no que o Senhor diz. Não é pegar figuras do Velho Testamento, construir 3 passos para a vitória, não. É deixar que o texto, que a palavra, que o que ele pensa, encha o que você pensa enquanto você está vivendo. Enquanto você trabalha, enquanto você está irritado com sua esposa, enquanto você está doido para dar uma lambada com ira no seu filho, enquanto você está doido para dar um chega para lá no seu vizinho. Mas o que tem essas coisas é simples, o reino se manifesta nessas coisas. É nessas coisas que nós temos que ter paz, de saber que refletimos o que Jesus nos ensina. Estão entendendo? Está claro? Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito, e quem não multiplica o pouco que recebeu, até o que tem, lhe será tirado. Se nós não somos capazes de viver a palavra de Deus nas pequenas coisas, você espera grandes? Não espere, meu amigo, vai perder o seu tempo.
Se você não é capaz de meditar e se encher da palavra de Deus nos relacionamentos familiares, você será capaz de manifestar o reino em meio aos perdidos? Como? Você não tem paciência com seu filho? Vai falar de misericórdia com o estranho? Cheio de amargura dos seus pais? Vai falar do perdão de Jesus para uma pessoa que você não conhece? Vai orar para que a graça de Deus se manifeste em perdão de amarguras e o indivíduo seja curado das suas enfermidades? Porque é incrível a quantidade de doenças que estão associadas às amarguras. É incrível a quantidade de ações demoníacas que estão associadas à amargura. Estava conversando com o Henrique esses dias, ele não me deixa mentir. A quantidade de pessoas que nós confrontamos ações demoníacas que estão envolvidas com amarguras é impressionante. A quantidade de famílias que se desfaz por causa de amargura é impressionante. De casais que estão frustrados no casamento por causa de amargura é impressionante. Mas o que tem isso a ver com o Salmo 119? Medita no que ele pensa. O que ele pensa a nosso respeito. Que a cura para a amargura é o perdão. Que as menores coisas é que dão sentido para as maiores coisas. Se você não tem paz na sua vida, vai falar de paz para os outros? Vai manifestar paz ao seu vizinho? Como? Então eu desisto, né? Então, se eu não tenho paz mesmo, então é melhor que fique tudo bagunçado mesmo. Deixa esse negócio de Jesus para lá. Você tem outro caminho? Eu não tenho. É tentar, e tentar, e tentar, e tentar, e perseverar, e permanecer, até que a gente veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Meditar no que ele diz, meditar no seu preceito, meditar no seu padrão, é você encher o seu pensamento do que Deus diz a seu respeito. Algum tempo atrás nós distribuímos com os irmãos uma apostila que tratava da identidade que nós temos em Jesus. Eu sou isso, 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 eu sou isso. Jesus fez isso por mim, isso, e com os textos bíblicos. Quando eu falo de meditar na palavra, eu não estou falando de ir lá ler aquela lista. Eu estou falando de tomar posse dela. De você saber quem você é quando as coisas acontecem. Não basta saber aqui, na cabeça, tem que saber aqui, no espírito. Uma das coisas que é piso para qualquer relacionamento com Deus é encher os seus pensamentos do que Ele diz. Se você não fizer isso, será sempre escravo dos seus próprios pensamentos. O que te faz livre para pensar é pensar pela liberdade do Espírito. Está claro? Amém? Segundo texto. Salmo 119, verso 33. Estamos acostumados demais a ouvir a palavra ensina-me, né? Vamos ler? Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu vou guardá-los até o fim. Sabe o que significa a palavra ensinar ali? Vamos lá, Juju? Lembram que eu falei uns domingos atrás sobre mostrar o caminho apontando? Dizendo, é por ali? É a mesma raiz. É o mesmo termo grego, hebraico. Mostrar apontando, indicar a forma, a maneira por onde seguir ou a forma como fazer. Ensinar é mais do que mostrar. É mostrar como faz.
É dizer, é ali e é assim que você faz para chegar. Estão entendendo? É isso que a palavra faz conosco. É isso que o Espírito de vida faz conosco. Torna o estatuto de Deus, o pensamento dele a nosso respeito, como algo que nos ensina o que fazer, como fazer e de que jeito fazer. Se isso ocupar o nosso pensamento, então saberemos o que fazer em cada ocasião. Gosto muito dessa figura, já falei dela algumas vezes. Do peregrino, quando ele é preso no cárcere da dúvida, ele leva ali preso um tempão até descobrir que ele tem no pescoço uma chave, a chave da promessa. E a única coisa que abre a porta do cárcere da dúvida é a chave da promessa. Sabe o que é a promessa? Hoje existe Bíblia chamada Bíblia das Promessas, né? Onde você abre todos os textos onde tem promessas de Deus para nós. Promessa é tudo aquilo que Ele diz que vai fazer. Promessa é tudo aquilo que Ele fala a nosso respeito. Promessa é tudo aquilo que Ele nos dá pela sua palavra. E nós tornamos isso quase que uma entidade. A gente vive falando de viver pelas promessas. Então eu pego aquilo que Jesus escreveu, aquilo que Jesus disse, ou aquilo que um profeta escreveu. Eu digo, isso aqui é a palavra de Deus, é uma promessa, Deus se vira porque você prometeu. Não é isso. Ele diz, farei misericórdia a quem eu quiser fazer misericórdia. Faço o que quero, quando quero, como quero. Isso é o que ele diz quando diz que a graça dele é pelo bem querer da sua vontade. A gente fica pensando na nossa cabecinha miudinha que pelo fato de Deus dizer uma promessa e eu dizer que Ele disse uma promessa, eu vou colocar Deus no canto. Deus não é político. Que você chega para Ele e diz assim, mas você prometeu. Deus não está em campanha. Ele não faz promessas. Conhece a historinha do cara que morreu? Claro que não acontece isso, né? Isso é só uma piada. E ele se encontrou com um anjo, e o anjo disse, bom, então você tem como escolher para que lugar você vai. Isso é uma grande mentira, né? Claro. Mas, vamos fazer de conta que é a piada. E o indivíduo então escolhe primeiro conhecer o inferno. Aí ele desce no elevador, chega lá embaixo, festa, mulherada, álcool, bebida para todo canto. E ele, né? Ele volta no elevador, no dia seguinte, o anjo faz ele conhecer o céu. Chega lá, aquela coisa branca, os anjinhos com harpinhas. E fala, que troço monótono. Né? No terceiro dia o anjo pergunta, e agora o que você vai fazer? Quero descer. Menino, quando ele desceu, chegou lá embaixo, era só a bagaceira. Fogo, dor, angústia, gritos, desespero. E ele olha para o demônio que está na porta e diz assim, cara, o que aconteceu com o que estava aqui ontem? Festa, bebida e tal. Ele falou, não, ontem nós estávamos em campanha. Hoje nós já fomos eleitos. É o Brasil da propaganda política. Você já viu o Brasil da propaganda política? Eu quero morar lá. O Brasil da propaganda política, eu quero morar no Brasil da propaganda. É impressionante. Na propaganda política, o Brasil é um país de primeiraço. Tudo funciona na propaganda política. Os irmãos estão entendendo? Que promessa não é pegar o que Deus disse isolado e dizer assim, agora o Senhor tem que cumprir porque o Senhor disse. Promessa é quando você usa o que Ele diz para abrir as portas da sua dúvida, para tirar você das prisões das suas dúvidas. Você não sabe o que fazer? Não, há uma verdade, há uma promessa que te guia, anda por ela.
Para mim, uma das coisas mais fantásticas e um dos termos mais extraordinários ditos no hebraico é o que Deus diz a Abraão quando o chama. É interessante que o texto diz: anda na minha presença. Mas o termo hebraico usa uma expressão muito mais complexa. Diz: anda debaixo da minha presença. E mais adiante ele diz: e anda em cima da minha presença. Embaixo, porque a presença guia. Em cima, porque ela sustenta. Dá para entender? Ensinar é isso. É aquilo que protege, que guia, mas também é aquilo que sustenta, fortalece. Quando você não tem esperança, então você é cheio de esperança pela palavra. Porque você lembra do que ele disse. E o que ele disse é a verdade ao meu respeito, mais do que aquilo que eu penso. Vou repetir. O que ele disse é mais verdade a meu respeito do que aquilo que eu penso. Porque meu pensamento é falho. A palavra dele é viva, eficaz e permanente. Meu pensamento pode passar. A palavra dele não passará. É esse o relacionamento que a vida no Espírito nos traz. Está claro, queridos? Está entendendo que não é religião? Está entendendo que não é negociação? Está entendendo que esse negócio aí que a gente ouve na televisão de vez em quando, de colocar Deus numa posição onde você pode determinar que Ele faça algo, isso não existe? Isso é uma mentira deslavada. Quem deu ao Senhor alguma coisa para exigir dele? Quem foi conselheiro dele? Quem deu primeiro a ele para receber alguma coisa de volta? Quem sou eu para dizer ao Deus eterno que eu estou determinando que você faça isso? Quem sou eu? Caco entre os cacos. Isso é o que a religião planta na nossa mente. E por isso a gente vive frustrado. Porque ao invés da gente se alimentar do que ele diz a meu respeito, e de transformar as dores e as frustrações da minha vida em aprendizado, eu fico frustrado, porque eu falei, eu proclamei, eu determinei, e Deus não. Ele é o quê? Seu empregado? Alô? Tem alguém em casa? Ah, mas eu entreguei o meu dízimo, eu fui fiel. Você acha mesmo que Deus precisa do envelopinho? Você acha mesmo que você entrega o envelopinho, você chega para Deus e diz: aí, agora se vira porque eu estou sendo fiel? É? É mesmo? E se eu disser a você que a palavra descreve o Senhor como o Senhor de toda a riqueza? Aí você pode pensar assim: bom, então semana que vem eu não preciso entregar meu dízimo. Se você não o conhece, de fato, você não precisa. Porque o dízimo não é um compromisso com a igreja. O dízimo é um relacionamento com Deus. E não é uma negociata. É prazeroso. É relacionamento claro, específico, de saber: Ele me deu e eu vou devolver. Se você não tem prazer nisso, se Ele não é senhor da sua carteira, vai ser senhor dos seus pensamentos, jura? Se Ele não é dono do seu ter, vai ser dono do seu ser, jura? Se para você é tão importante manter na sua carteira, pode ter certeza que o restante já está entregue. Porque Ele não quer ser senhor da sua carteira, Ele quer ser senhor da sua vida. Ele quer ser senhor dos seus pensamentos. Ele quer ser dono do tudo, porque ou Ele é dono de tudo, ou Ele não é dono de nada, porque não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou Ele é dono de tudo, ou Ele não é dono de nada. Ah, mas como é que fica a minha vida? Nada, você pode continuar sendo um excelente religioso e um ótimo membro de igreja. Qual o problema? Nós não estamos falando de ser membro de igreja. Nós não estamos falando de ser religioso. Nós estamos falando de estar debaixo do senhorio dele ou não. E se Ele é senhor do tudo, qual o problema?
Qual é o problema? Eu gostaria muito que o nosso problema com dízimo fosse com a igreja. Nós estamos precisando, gente, ajunta aí. Não. Graças a Deus o Senhor tem sido muito fiel conosco, porque os nossos irmãos têm sido fiéis por consciência. Os irmãos sabem mais ou menos há quantos anos a gente não tem nenhum momento de oferta aqui? Alguém tem uma mensuração disso? Vai fazer 10 anos. Que as ofertas e os dízimos são entregues por consciência, não por constrangimento. Você não precisa ser constrangido em nada por estar conosco. Mas saiba que quando o Senhor trata dízimo, Ele trata antes da lei. Então não é uma obrigação. Foi um relacionamento entre Deus e Abraão. Foi a compreensão de Abraão que ele deu tudo, então eu vou entregar. O que é dele? O que é dele? É tudo. Mas ele é tão misericordioso que ele pede só uma fração. Tem gente que arrepia. Fica arrepiado, não tem problema não. Você está pensando que ficar arrepiado vai gerar alguma dificuldade para nós? Não vai. Se amanhã ou depois nós não tivermos dinheiro para pagar o templo, a gente entrega o templo, vai debaixo de uma mangueira, qual o problema? A gente vai para o fundo de uma casa, Maico tem um quintal enorme lá. Se amanhã não for suficiente para pagar a energia, a gente corta a energia, a gente faz sem energia. Você traz a sua vela de casa, a gente faz o culto à vela. Ah, mas som, que problema, que som? Quem disse que som é problema? Problema não. Quem me dera o problema fosse esse. O problema é que, se Ele não é Senhor das pequenas coisas, como será Senhor das grandes coisas? Como que Ele será Senhor da sua casa, Senhor do seu casamento? Se você questiona até se Ele é Senhor da sua carteira. Paciência, né? Pior do que isso é o que a religião nos propõe, é a negociação aberta. É a negociação aberta. Esses dias eu encontrei uma pessoa que veio ao meu escritório, desesperada, com um quadro terrível de depressão, e ela disse: eu fui a uma casa de uma profeta, de uma igreja, e ela disse: eu oro por você, mas a oração por depressão é R$200. Não estou dizendo assim, não estou falando a meia palavra não, eu estou dizendo exatamente como ela me disse. Ah, mas se ela está mentindo, bom, se ela está mentindo eu estou vendendo peixe podre. Mas eu estou dizendo exatamente como ela me disse. A oração por depressão implica num voto de pelo menos R$200. Você tem que votar ao Senhor. E votar é dinheiro. Uma vez eu encontrei com uma pessoa que me disse: dá dinheiro para a igreja nunca. Eu falei: amém, legal, dê para o gafanhoto. Porque se você não dá ao Senhor para que a proteção dele venha, você dá para o gafanhoto. Você não dá para o Senhor, mas dá para a farmácia, dá para o médico, dá para o mecânico, dá para o pedreiro, dá para o encanador. Aí você dá sem reclamar. Dá para o bandido, dá para o ladrão. Não tem problema, não precisa dar para o Senhor. Dá para o gafanhoto. No meu curso de mestrado, uma pessoa veio me perguntar: rapaz, eu considero você um indivíduo inteligente, como é que você faz o dízimo? Por que você dá seu dinheiro para a igreja? Eu falei: porque é meu. Eu faço com o que é meu o que eu quiser. Que satisfação eu tenho que dar para você? Mas você dá dízimo, por que você dá? Porque eu quero, é meu. Eu faço do meu o que eu quiser. Se eu quiser entregar tudo, é problema meu. Eu não tenho um pinto para dar água. Tenho 2 cachorros para dar ração e uma mulher para cuidar, mas não tenho um pinto para dar água. Qual é o problema? A gente faz tempestade em coisa pequena, a gente fica amarrando coisa pequena, quando na verdade o que Deus quer é muito mais, é aquilo ali, ó, é que a sua palavra nos ensine em cada situação, em que ela nos guie em cada momento, em que a sua palavra encha a nossa cabeça, para que isso seja a solução, quando nada está funcionando. Quando todo mundo diz: não tem jeito, eu sei que tem, porque o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Amém? É isso que a gente precisa. A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa de ousadia. É diferente de assumir a palavra como verdade a meu respeito.
Algum tempo atrás eu venho enfrentando alguns quadros de saúde recorrentes. Uma pessoa me encontrou essa semana passada, falou: eu queria orar por você, porque eu estou sentindo que tem um demônio na sua saúde. Eu falei: pode parar com essa conversa. Tem essa história de demônio em minha saúde, coisa nenhuma. Eu estou com a minha imunidade baixa por uma série de situações pessoais. Imunidade baixa não é demônio não, querida. Eu estou comendo mal, eu estou dormindo mal, eu vou botar a culpa no demônio, porque a minha saúde está debilitada. Ah, jura? Você enfia a cara na carne de porco e depois vai dizer que é um demônio que aumenta a sua pressão. Ah, tá de brincadeira comigo, né? Se atola na gordura e no sal. Depois vamos repreender o demônio de pressão alta. Eu estou me alimentando mal, porque eu deveria estar me alimentando de uma forma mais definida. Eu não tenho treinado. Por causa das ansiedades relacionadas ao meu estado, eu tenho comido muita porcaria, é isso mesmo, porcaria. E a minha saúde está debilitada por causa disso. Aí eu vou repreender o demônio da doença. Eu tenho que repreender o demônio da cara de pau. Sabe qual é o demônio da cara de pau? É aquele que de noite fica falando no pé do meu ouvido assim: come um hambúrguer. Aí a desculpa é perfeita: não vou mexer com cozinha não. Vamos comer um negocinho fora, mas já está na cabeça que eu vou comer. Tem que ser gorduroso e pingando. Porque gordo gosta de coisa gordurosa e pingando. Estou errado? Estou mentindo? Você olha uma coisa que é muito mais do que você pode comprar. É muito mais do que o que você tem de fato na mão para comprar. Parcela. Enfia a cara no cartão de crédito. Depois repreende o demônio devorador. Não pede para Deus extinguir não, que faz ele matar você. Senhor, destrói o devorador. Sumiu. Porque na vida de muita gente o devorador sou eu mesmo. O devorador é a minha boca, o devorador é o meu dedinho no cartão de crédito. Estão entendendo? Está claro? Não dá para ser mais claro do que isso. É nessas coisas que a palavra me ensina. Me ensina em quê? Em ter alegria no que eu tenho. Não tenho tudo o que quero, mas quero tudo o que tenho. Porque quem não tem satisfação no que tem, jamais terá mais. Porque o piso, o teto da prosperidade é a gratidão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se vocês pensam que eu estou profetizando, eu estou mesmo. Tem algumas vezes que eu profetizo para valer. Estou profetizando mesmo. Quer anotar? Anota. O teto que você constrói a prosperidade como piso é a sua gratidão. Deus não dá nada para ingrato. Pensa como que você reagiria se você se esforça para dar alguma coisa para alguém, aí você entrega: eu comprei para você, a pessoa: legal. E aí, gostou? Bonitinho, né? Bonitinho dá vontade de meter a mão na cara logo, né? E aí, gostou? Não era o que eu queria. Aí a gente já parte para a cotovelada que machuca mais. Quer ver como termina de matar? Gostou? Tá bom. Agora você imagina isso todo dia e o dia todo. Deus te dá o fôlego, Deus te dá uma casa, Deus te dá uma mulher que aguenta as suas indiferenças, Deus te dá um marido que aguenta as suas esquisitices, Deus te dá filhos que, apesar de não serem os mais perfeitos, são os seus, Deus te dá trabalho que, apesar de você não ganhar milhões, tem provido a sua casa, e você está sempre reclamando, tem sempre um coração ingrato. Vai pedir dinheiro, vai pedir provisão para Deus, está achando que Ele é o quê? Você não mostra gratidão por nada que Ele faz para você, você ainda tem a cara de pau de pedir mais. É como se você pegasse o presente e dissesse assim: não é bem isso que eu queria não, você não podia me dar um Yves Saint Laurent? Eu queria um óculos da Yves Saint Laurent. Sabe quanto custa uma armaçãozinha da Yves Saint Laurent? Esse aqui é da Feira da Lua, custou 40 pau. Estou feliz da vida. E deixa eu contar uma coisa para vocês.
A armação é uma e a perninha é outra. Dá para ver a diferença? O óculos é azul escuro, a perninha é preta. Estou feliz da vida. Para que eu quero um Yves Saint Laurent na cara? Para que eu quero um óculos de marca na cara? Para quê? Alguém vai dizer assim, mas o seu tênis é Nike daquele que custa 125, lá no Mercado Livre. Se você quiser, depois te passo o site. Ah, mas você está comprando coisa falsificada? Cara, o site diz que é verdadeiro. Estou confiando no site. Posso provar que é mentira? Não compro. Tem 2 anos já. Esse dia eu levei ele ali na UTI do tênis e costurei ele todinho. Vai durar mais 2 anos. Sabem daquilo que Salomão fala em Provérbios? Da sanguessuga? Tem muita gente que vive apertado porque não sabe que é sanguessuga. Quanto mais tem, mais quer. Aí vêm os idiotas, coaches, e ensinam isso abertamente, que você precisa ter desejo de ter, que isso aí não é problema, isso aí é solução. Aí o indivíduo começa a perder dinheiro na bolsa de valores, começa a cortar a luz de casa, quer diminuir a geladeira, quer comprar pneu de segunda para o carro, quer usar gasolina batizada. Idiotice! Fica ouvindo esses negócios por aí e vai pautar a sua vida em padrões dos outros. Mas o indivíduo enriqueceu, mas não foi usando gasolina podre, o cara tinha alguma outra coisa. Tem gente se alimentando dessa ideia de ser investidor. Já conheci algumas pessoas que disseram que querem chegar aos 40 com o primeiro milhão. Falei, cara, isso depende do tamanho da espiga. Se a espiga for grande, o milhão vai ser grande. Gente que diz que ama Jesus, projetando vida para ganhar milhão. Aí comprar uma espiga. É sobre estas coisas que o parâmetro de Deus nos ensina. É lá na vida, é na alegria do que a gente tem, é no prazer do convívio, é na graça de dar, porque dar é uma coisa mais bem-aventurada do que receber. Só ama ao que dá, ao que entrega com alegria, ao que supre o outro com alegria. Às vezes a gente não descobre porque que a nossa conta fecha. Quando a gente dá, é porque é graça mesmo. Vi esses dias um vídeo chocante. Um experimento que foi feito numa cidade chamada Fort Worth, nos Estados Unidos. Para quem tem um bom inglês, Fort Worth. Esse negócio de para mim não rola. É Fort Worth mesmo, né? E tinha um rapaz, um mendigo pedindo. Vocês viram isso? Alguém viu? E foi dado a ele uma pizza. E ele se levantou, atravessou a rua e foi para os caras que estavam dormindo na rua do outro lado, dividir a pizza com eles. Ele podia pensar, tenho 4 pedaços, almoço um, janto o outro, como o outro no café da manhã e o outro no almoço, 2 dias sem fome. O que ele fez? Deu para o outro cara que estava do lado da rua. Sem se preocupar se teria o que comer de noite. Repartiu o que tinha. Não é a mulher da moeda? Não parece a mulher lá da moeda, da oferta? Que esses dias eu vi um idiota de uma igreja dizendo que quando Jesus fala isso, não é para dizer que tem que colocar moedinha no gasofilácio? Se a sua moedinha for tudo. Cara, que extraordinário. Ele deu o que ele tinha. Ele podia pensar, isso aqui é comida para 2 dias. Mas ele resolveu distribuir com quem não tinha. Quer fazer o seu crescer? Reparta com quem não tem. Põe o teu pão sobre as águas. Dá e ser-vos-á dado. Medida recalcada, sacudida e transbordante a ponto de você não conseguir segurar no seu colo.
Mas vai dar para quem? Dá para a igreja? Mete no gasofilácio? Não, dá para quem te pede, dá para quem se necessita, dá para quem bate a sua porta. Durante muito tempo, eu fui escravo de um conceito de esquerda que diz que esmola é descompromisso. Eu fui infectado por essa ideologiazinha terrível, que vem de uma linha muito extrema da esquerda. Quando eu digo de esquerda, eu não estou falando de política, eu estou falando de ideologia, tá? A ideia de que quando você dá uma esmola, você se descompromissa com a pessoa. Você dá o dinheiro para não ter compromisso com a necessidade dela. Não, você dá o dinheiro para que ela não passe fome. E se você cobrir a fome dela ali, isso às vezes é o reino. Mas o que vai ser dela nos outros dias? Então eu tenho que ter um compromisso com a necessidade dela continuamente. Eu tenho que levá-la para dentro da minha casa e abrir um quarto que eu tenho fechado para poder colocá-la lá dentro. Não é isso que o Senhor manda. Ele diz: dá a quem te pede. A gente não sabe o que é matar a fome no momento. Ah, mas eu vou matar a fome dela só naquele momento. Mas naquele momento você está matando a fome. Aquele momento está fazendo diferença. Mateus 25 nos ensina isso abertamente contra qualquer ideologia. Tive fome, não diz que me levou para casa, disse que me deu de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, não diz que você deu um cartão de crédito para a pessoa nunca mais ficar sem roupa. Estão entendendo? E o fechamento dessa conversa é que Jesus diz: o que fizeste a fizeste a mim. É nisso que a palavra nos ensina. É nisso que ela precisa ser guia, que ela precisa nos ensinar por onde andar e como fazer. Quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu medito nisso, mais saídas eu tenho, mais entendimento eu tenho, mais condução eu tenho, mais firmeza eu tenho nas minhas crises e nas que batem à minha porta. Não dá para ser mais claro do que isso. Vamos ficar de pé?